alegria, pastor André, por estar aqui, viu? Estou me sentindo muito honrado por Deus, por essa igreja abençoada, né? Ezequiel me falou, mas eu tenho que falar de novo. A Bíblia diz assim: aplaudi o Senhor com as mãos e cantai com voz de triunfo. Eu vi eles cantando com voz de triunfo. É muito bom a gente ver os irmãos cantar com essa empolgação, viu? Subiu direto, viu? Ao céu. Aleluia. Deus abençoe a minha família também, minha mãe, estava com saudade. Minhas irmãs, minha irmã Esther, a Dia também está por ali, né? O irmão Ezequiel, a minha cunhada Verônica e também o casal, irmão da Verônica, não é isso? E a sua esposa, Dionísio também está ali, né? Deus abençoe. Vou dar um abraço, né? Não ouvi ainda. E os obreiros que estão aqui também, Deus abençoe, né? Pastor Edinho, por ter nos confiado também esse microfone. Meus irmãos, eu trago um abraço do meu pastor Hudson Silva, e da minha esposa também, a saudação para a igreja. Mesmo que ela quisesse e pudesse vir financeiramente, ela não poderia estar aqui porque as férias prolongadas na Europa mês de junho, julho e agosto, né? Então agora é uma época de escola e não podia vir. Mesmo se fosse férias também ela não podia vir, né? Porque eu sou pastor numa igreja que tem muitos novos convertidos, não tem obreiro que nem aqui você tem aqui. Tem uma raridade de obreiros lá, e eu tenho lá uns 20 portugueses novos convertidos na igreja, e sedentos pela palavra, e eu não tenho uma pessoa que prega lá. Então eu prego terça, eu prego sexta, eu prego domingo, depois eu prego terça de novo, sexta de novo, né? De vez em quando tem um pastor me ajudar, mas nós estamos servindo ao Senhor ali, não é fácil na vida. E com a crise agora em Portugal, você revelou quem é missionário e quem não é. Porque quem não é missionário está lá para ganhar euro, não embora. Tudo embora, não está aguentando a prova, né? E eu falei para o Senhor, fica até quando o Senhor quiser. A minha maior motivação de estar ali é quando eu vejo um português aceitar Jesus como Salvador. Quando eu venho à igreja oprimido e saio dela. A maior alegria que nós temos é quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías. Vamos ver o que é que Deus tem para nós nesta noite. Capítulo 42, versículo 2 e 3. Depois leremos Gênesis capítulo 49. Eu sofri muito nessa viagem no avião, porque saí de uma gripe e o ar-condicionado arrebentou no meu nariz. E sangrou muito o nariz do avião por causa do ar-condicionado, e 10 horas ficar respirando ar-condicionado no nariz inflamado não é fácil, né? E a minha garganta ficou muito atacada, mas Deus vai me ajudar. Queria ter uma garganta assim igual o Ezequiel, mas não tem. 42. Às vezes eu tento cantar, mas para trincar o dia da igreja, agora para. Capítulo 42, versículo 2 e 3, que nos diz assim a palavra do Senhor: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Livro de Gênesis, capítulo 49. Uma palavra que está dentro do meu coração, versículo 22, 23 e 24. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 49, versículo 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Aleluia. E os braços das suas mãos foram fortalecidas pela mão do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Amém? Nós sabemos, meus irmãos, que Deus ele não espera de cada um de nós que nós sejamos reveladores de mistérios eternos, né? Deus não procura crentes com dons espirituais. Se
você não sabia disso, fique sabendo, Deus não procura esse tipo de crente. Diga assim: Deus não procura ninguém com dons. Não, pastor, você não sabe, Deus me mostra revelações eternas. Sabe por que não se interessa? Porque Ele que dá para você. Deus ele procura crente com fruto. Diga: frutos. É isso que Deus procura em você. Os dons atraem os homens, os frutos atraem a Deus, né? É por isso que Jesus falou, foi lido aqui, não foi? Foi lido no nome de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. No livro do profeta Isaías nós lemos que Deus, falando por intermédio de Isaías, ele diz que a cana trilhada não se quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Todos nós conhecemos a história de José e sabemos o que ele passou, aonde ele chegou, o que ele vivenciou. E a história dele é muito dramática, porque José, pelo menos o escritor não revelou, né, se ele murmurou, ou se ele reclamou, ou se ele espraguejou, mas nós sabemos que José passou uma trajetória muito difícil. E está revelado aqui nesse texto, diz que os flecheiros, diga comigo, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. Interessante que Davi, ele diz assim: se fosse os meus inimigos que estivessem me perseguindo, eu suportaria, mas foram aqueles que comem comigo na mesa, foram os meus irmãos. Imagina o que é que José viveu. A Bíblia diz que ele trazia para o seu pai, quando estava com seus irmãos, uma má fama dos seus irmãos. Imagine só a família que José foi criar. Jacó foi se encontrar com Labão, era solteiro ainda, conheceu Raquel, se apaixonou por ela. Ele falou: como que eu faço para ter tua filha? Trabalha 7 anos para mim que eu dou ela para você. Ele trabalha 7 anos para Labão, que era irmão da sua mãe. E aí, na noite de núpcia, Labão enganou Jacó. Deu Lia, acho que Lia era um pouquinho mais feinha que Leia, né? Que Raquel. Raquel era mais bonita, era viçosa, era formosa. E quando ele acorda pela manhã, ele percebeu que não era Raquel. Ele falou: e o que você fez comigo? Aí Labão falou: não posso dar a mais nova na frente, a mais velha. Trabalha mais 7 anos, não estou a mais velha. Ele falou: fechado, vou ter 2 mulheres, né? Aí trabalhou mais 7 anos, aí foi dado Raquel. Só que Deus se aborreceu um pouco Leia, porque Leia ela podia gerar filhos. E ela gerou Rúben, ela gerou Simeão, ela gerou Levi e ela gerou Judá, os 4 primeiros filhos de Leia. E a Bíblia diz que ela começava a zombar de Raquel e aborrecia Raquel. Aí Raquel ficou com raiva e falou: ô Jacó, me dá filhos, senão eu morrerei. Eu falei: não sou Deus. Aí ela toma a sua serva Bila, entrega a Jacó e fala: tenha filhos com ela por mim. Aí nasce mais 2 filhos. Aí Raquel, ou Leia, viu que Raquel havia dado a serva dele para Jacó. Ela pega a Zilpa e entrega a Jacó e fala: tenha filhos com ela, porque Leia ficou estéril, ela fechou a madre dela. Agora imagine só, irmãos, os filhos de Lia ou de Leia e os filhos de Raquel, que conflito que havia entre aquelas duas famílias. Porque Jacó amava Raquel e não amava Lia. Ou seja, os filhos de Leia e os filhos de Raquel eram inimigos. Eles se confrontavam, por isso que José trazia para Jacó uma má fama deles. Eles eram briguentos, eram encrenqueiros. E a Bíblia nos diz que Rúben, o filho mais velho de Leia, ficou com dó da sua mãe, porque ela gerou 4, depois fechou a madre. Aí a ciência, né, antiga, dizia que mandrágora, você consegue dizer isso? Mandrágora. Era um chá que se fazia para fertilizar as mulheres. E aí Rúben foi ao campo, trouxe as ervas mandrágoras, fez um chá, e quando Raquel viu, falou para Leia: me dá as mandrágoras de seu filho. Você já tomou meu marido, agora quer o chá dela também? Aí Rúben fez um chá, deu para Leia. Naquele dia ela namorou com Jacó, né? Namorou, aí nasceu Issacar. Depois teve mais um, nasceu Zebulon.
Depois ela teve uma menina chamada Diná. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus se lembrou de Raquel. Diga para o seu irmão, Deus se lembra de você. Diga, não importa o que você está passando hoje, mas se você for fiel, Deus vai se lembrar de você. Interessante, meus irmãos, que Deus é o único ser que tem a capacidade de determinar um tempo que Ele vai se lembrar da sua bênção, sabia disso? Ele fala, tal dia eu vou me lembrar de tal coisa, e Ele determina e está determinado. Você pode esquecer, passa-se o tempo, mas Deus não esquece porque Ele é fiel. Aleluia. E glorifica esse Deus fiel. Meus irmãos, Deus se lembrou de Raquel, aí ela gerou José. Agora você imagine o lar onde José foi criado. Um lar cheio de conflitos, cheio de problemas de família, um pai que fazia concessão com os filhos, porque a intenção de Jacó era passar a família para José, e isso era errado, porque Rúben era o primogênito. E a Bíblia diz que José vacilou um pouquinho, né? Teve alguns sonhos de Deus, contou os sonhos para os seus irmãos. Tome cuidado para quem você conta os seus sonhos, viu? Tome cuidado, porque há ações que nós temos de Deus que é só você que tem que saber. É só você que tem que saber os sonhos de Deus. Aleluia. E quando ele contou os sonhos para os seus irmãos lhe deram amargura. Um dia ele foi ver como estavam seus irmãos no campo. A Bíblia, de longe, eles viram José e disseram, olha lá o sonhador, vamos matá-lo e vamos ver o que será de seus sonhos. O texto nos diz, irmãos, que José era um ramo frutífero. Bom, quais seriam os frutos que José produzia? Nós conhecemos na Bíblia os frutos do Espírito. São eles, diga comigo, paz, alegria, gozo, amor, temperança. É isso que eu quero falar hoje, temperança. Eu não sou um assim, eloquente assim como Ezequiel, né? Eu sou mais assim, né? Mais alegórico, mais devagar, né? É por isso que os portugueses gostam de mim. Eu prego bem devagar. Meus irmãos, há um fruto que todos nós precisamos ter. Diga comigo, temperança. É autocontrole, é o poder que você tem que determinar o que você tem que fazer. E José, ele tinha um domínio sobre as suas decisões. Deus falou no meu coração sobre oração. Aqui nessa igreja, quando eu cheguei aqui, sobre oração. O crente, ele tem que ter um hábito, desenvolver o hábito de orar. O hábito da disciplina de orar. Tal hora eu estou com Deus e ninguém vai me atrapalhar. Determina todo dia um tempo com Deus, porque se você fizer isso, você terá um fruto chamado domínio próprio. José, ele orava, irmãos, ele era um menino de oração. E quem ora, irmãos, não cede espaço para Satanás. Quem ora tem entendimento, tem discernimento. Quem ora sabe responder o que convém na hora certa. Quem ora entende os propósitos e os planos de Deus. Quem ora entende as promessas do Senhor e o motivo pelo qual Ele trabalha na nossa vida. O texto que nós vemos em Isaías diz assim, que a cana trilhada não se quebrará. Está falando do ministério de Jesus. Nós somos chamados por Deus para produzir frutos. E às vezes, irmãos, por não ter esse fruto da temperança, Satanás rouba-nos a alegria, rouba-nos a motivação, ele rouba de nós a determinação em estar na presença de Deus. Esse jovem que você conhece por nome de José, ele foi vítima da própria família. Os próprios irmãos, os quais ele amava, lhe fizeram mal. Agora diz o texto que foi uma flecha que lhe trouxe amargura. Os irmãos pensaram assim, ele vai dominar sobre nós? O sonho dele indicava um domínio sobre a sua família. E como o filho mais velho, chamado Simeão, abusou da própria
serva de sua mãe de Bila, então ele foi riscado no meio da família. Então, um dos outros que sobraram acreditava que Jacó vai nomear, pelo menos, se não for Simeão, vai ser Levi ou Judá. Então havia um trama entre a família. Quando Jacó morrer, um de nós seremos o mesmo José. Porque José era filho de Raquel e já sofria retaliação por causa do amor que José tinha com Raquel. E o texto que nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 49, o escritor escreve, a despeito de José ser um ramo frutífero, ele tinha frutos na sua vida, que os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Isso significa que José passou angústia. José, ele passou momentos de infelicidade. José, ele chorou e não teve ninguém para encostar o ombro para chorar. José foi mal compreendido pelas pessoas. José vivia numa vida de amargura, pelo menos em relação àquilo que ele estava passando. É bem verdade que ele confiava em Deus, que ele acreditava na promessa de Deus e que ele cria que Deus estava com ele. Vez por outra ele devia ter dito: Deus, eu sei que tu estás comigo, Senhor. Mas por que eu estou passando por isso? Há momentos, irmãos, que nós passamos situações e não entendemos. Sim ou não? Há momentos que nós atravessamos fases da nossa vida e você não encontra uma pessoa para te compreender. Porque as situações que nós vivemos é só você e Deus, é só Deus que te compreende. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te preparando, porque Deus, ele quer te usar lá na frente. Então ele começa a trabalhar e você não entende. Sabe qual é o mal que nós temos? É querer entender as coisas de Deus. O que diz Naum? Ele diz assim: olha, o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. Quando nós queremos entender as coisas de Deus, você nunca vai entender, porque o dia que você entender, ele deixa de ser Deus. E como ele nunca vai deixar de ser Deus, você nunca vai entender. Aí você fica entendendo: por que eu estou passando isso, pastor? Por que eu estou passando isso? O pastor fala: irmão, vem, se aprove, dê glória a Deus, você vai chegar lá. Não, mas você vai entender, você vai entender, sabe o que acontece? Aí você começa a ouvir vozes estranhas: olha, é melhor você sair da igreja, é melhor você parar de orar, é melhor você parar de ofertar, é melhor você parar de dar esse negócio não é para você não. Então o segredo é você confiar no Senhor, é você entregar a sua vida na mão de Deus. Olha, não tem de entender nada não. Tem de entender uma coisa, que Deus, ele sabe fazer as coisas na hora certa. Nós esquecemos às vezes, com pessoas que nos ajudam, às vezes somos ingratos, sofremos ingratidão, porque o ser humano é assim. Mas Deus, ele não é ingrato. Tudo que você faz, diz lá em Hebreus, que ele não se esquece das nossas obras. Deus não é injusto. José passou aquele momento de amargura. É como se alguém pegasse uma flecha, tirasse da sua aljava, colocasse no arco e colocasse José na ponta. Vamos mandar ele longe daqui. Já que ele quer ser o nosso líder, vai ser o nosso irmão mais velho, o nosso irmão que vai cuidar de nós, que o meu pai vai entregar a liderança na mão dele. Então vamos colocar ele na ponta da flecha e vamos mandar ele longe daqui. Às vezes você sofre esse tipo de situação. Eu já passei muitas vezes por isso. Alguém me colocou na flecha, me deram amargura. Vamos jogar ele para longe de nós. E quanto mais alguém tenta lançar você para longe da onde ele pensa que está mandando, ele manda você na mão do forte, sabe disso? Você vai parar bem no centro das promessas de Deus. Deus usa Satanás, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus usa todo tipo de situação contrária para te abençoar. O problema é que nós não entendemos. Vem a luta: Senhor, por que eu estou passando? Não entenda não, irmão. Diz lá em Hebreus 12, verso 11, que toda tribulação, no momento, não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, mas depois produz um fruto. Você percebeu que Deus quer que nós produzamos esse fruto de suportar? Tenha paciência, porque Deus, ele não se esquece. Deus quer ver a sua paciência, o seu autocontrole. Inclusive, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui, bem assim, boba, né? Mas tem uma intenção para isso. Quem que quer a coisa sobrenatural de Deus? Diga bem. Amém. Quantos que querem coisas impossíveis? Amém. O amém foi mais
mais fracos, acho que vocês não vão querer coisa impossível, não. Quer coisa impossível de Deus, amém? Ok, então tem coisas que nós podemos fazer. Então Deus começa a preparar uma plataforma da impossibilidade, porque Ele fala assim, olha, enquanto você puder fazer, faça você. Quando você não puder, eu faço por você. Aí vem a plataforma. Sabe o que é a plataforma? É uma estrutura que Ele está te dando. O peso, a bênção de Deus é pesada. Se você não tiver estrutura, você não suporta. Sabe onde Deus treinou José? Na cova, como escravo lá no Egito. Começou a prosperar no Egito, na casa de Potifar. Ele ainda não estava preparado para ser governador. Sabe o que Deus fez? Usou a esposa de Potifar. O diabo usou ela também. Só que Deus é tão poderoso que Ele usa até Satanás para nos abençoar. Sabe disso? Indiretamente, é claro, né? O diabo pensa que está destruindo, mas Deus está fortalecendo. Eu vou contar com a experiência dos irmãos. Eu estive 5 anos em Almada, bem pertinho de Lisboa. Atravessou o Rio Tejo em Lisboa. E Deus falou em sonho comigo, uma pedra. E aí no sonho eu ouvi Deus falando uma pedra, mas sem empurrar uma pedra muito grande. E passou algum tempo, eu me vendo no sonho, e a pedra não saía do lugar. Falei, será que foi Deus que me falou comigo? Mas continuou empurrando. Que a pedra não saía do lugar. Um dia eu me cansei e falei com o Senhor assim, por que a pedra não sai do lugar? Ele falou assim, não foi isso que eu falei com você? Eu falei para você empurrar. Ele falou assim, mas eu estou empurrando a pedra e a pedra não sai do lugar. Eu falei, não, mandei você empurrar, continue empurrando ela. Aí eu continuei, eu cansei, falei assim, eu não vou empurrar mais não. Porque a pedra não sai do lugar. Não acontece nada, você que pensa que não acontece nada. Olha o seu braço como está mais forte. Olha as suas pernas como está mais forte. Estou te preparando, meu filho. E às vezes nós não vemos coisas acontecer na nossa vida e ficamos preocupados. Irmãos, olha, se você lê um pouquinho sobre biologia, você vê o mistério do corpo humano. Você não precisa mandar nenhuma célula, ela vem sozinha no seu pulmão, absorve oxigênio, né? Espelha o gás carbônico, é isso, né? E leva o oxigênio através da corrente sanguínea para todos os seus vasos mais pequenos que você tem. É por isso que você está vivo. Troca, né? Diariamente, simultaneamente, e leva em segundo efeito. Você respirou, já foi, já trocou. Deus permite essa maravilha no corpo humano porque Ele tem controle de todas as coisas. Um dia o povo de Israel se esqueceu, Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. Eu disse, não me esqueço. Se a tua mãe e o teu pai esquecer de você, eu não posso, porque está gravado na minha mão o seu nome. Toda vez que Deus vai abençoar, Ele abençoa, eu não posso esquecer de você. Mas às vezes nós somos tentados a achar que Deus, Ele se esqueceu de nós. O que Deus quer que você faça, não é que você seja um super-homem, não, pastor. Eu jejuo todo dia, você vai morrer, vai ficar doente, não faça isso. Eu oro de Deus, não, você tem que conversar com as pessoas também. Deus não quer que você ore 24 horas, Ele quer que você viva em oração. Oração, você está conversando com alguém, está no Espírito falando com Deus, está vigiando. Deus sabe das nossas limitações, sabe que nós falhamos com Ele às vezes. E Deus não cobra que ninguém seja o super crente. Não, mas daí fica fariseu, né? Fica religioso. Deus quer vocês assim, você com o coração aberto, quebrantado. Quem adora a Deus, ela não importa se alguém está vivendo, eu estou adorando a Deus. Aleluia. Nós encontramos às vezes uma pessoa que tem aquele espírito de religiosidade. Não, pastor, eu sou dizimista, eu não falto nem culto, todo dia pela manhã eu oro e vou na igreja e dou glórias a Deus. Eu falei assim, amém. Só precisa se converter, né? Abrir o coração, porque não tem